Você sabe qual é o seu QI, o seu coeficiente de inteligência? Talvez você já tenha feito esses testes que circulam aí na internet para você medir qual é o seu QI. E o seu QE? Você já mediu o seu QE? Se você não sabe o QE é o coeficiente emocional. Um novo conceito, nem tão novo assim, que fala que a inteligência tem diversas dimensões, inclusive a dimensão emocional. É a inteligência emocional que dizem que será uma das habilidades mais valorizadas no profissional do futuro. Marcelo, é isso mesmo? Inteligência emocional é tudo isso aí? Com certeza, Alexandre, porque o mundo está ficando cada vez mais complexo. E o dar respostas para esse mundo complexo vai além da gente saber as respostas, né? Mas também depende muito da maneira que eu trabalho esses desafios que surgem, a maneira que eu me relaciono com as pessoas. Então, cada vez mais, essas soft skills ou inner skills começam a ser mais potentes, porque eu posso ser um excelente profissional com grandes formações, mas se eu não souber administrar a minha emocionalidade, administrar o meu estresse, a minha tensão, a maneira que eu reajo ou vou agir em relação aos outros, isso vai me prejudicar muito. Então, a inteligência emocional entra nisso. Eu acho interessante quando você disse sobre as inteligências, porque existe sim um conceito de inteligências múltiplas, inclusive muito trabalhado por Howard Gardner, que fala que existem vários tipos de inteligências, mas, sem dúvida, a inteligência emocional, fortemente trabalhada pelo Daniel Goleman, ele deixa muito claro que ela parece que ocupa um espaço até maior, porque os maiores desafios hoje, e daqui para frente cada vez mais, são desafios relacionados a essa emocionalidade. E eu digo que para desenvolver a inteligência emocional, o primeiro ponto é autocontrole, que talvez muita gente confunda inteligência emocional com autocontrole, mas não, é mais amplo do que isso. Mas autocontrole é a base, autocontrole é eu contar até 10, respirar, né, fundo e falar, respira, não pira, analisa, não responde com a primeira resposta que lhe veio à mente, não briga com o cara só porque ele falou mais alto. Então, esse autocontrole é talvez uma das habilidades mãe, uma habilidade interna essencial para a inteligência emocional. Mas, além dela, tem outras. O autoconhecimento tem a ver com inteligência emocional. Quando eu sei o que me tira do sério, quando eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, quando eu sei aonde que eu entro num estado de flow, de alegria mais profunda. Quando eu me conheço, eu consigo ter mais condições de até administrar as situações. Onde do tipo, bom, aqui é melhor eu nem entrar porque eu não vou me sair bem. Aqui não, aqui já estou dentro da minha praia. Mas no que diz respeito a essa questão da emoção mesmo. Então o autoconhecimento é sensacional para isso. Agora, um outro ponto que nos ajuda muito a desenvolver a inteligência emocional é trabalhar a comunicação. Por incrível que pareça, muito dos problemas não está necessariamente na minha intenção, mas na maneira que eu comunico a minha intenção. E às vezes essa questão da inteligência emocional fica prejudicada, não pelo que eu falo, mas pela maneira que eu falo. Então, também trabalhar essa questão da comunicação não violenta, trabalhar essa questão da assertividade da comunicação, ela é importante, porque às vezes a minha intenção é boa, mas dependendo do jeito que eu falo, pode dar no outro a impressão de que eu estou estressado, que eu não gosto dele, que eu não estou incentivando, que eu não estou apoiando, e também o contrário. Às vezes a maneira que eu interpreto o que o outro faz pra gente, faz com que eu crie uma narrativa na minha cabeça que estresse toda a situação, né? Do tipo, poxa, por que o Alexandre está me corrigindo? Aí eu já fico estressado, já perco o autocontrole, sendo que seria mais fácil eu pensar assim, será que o Alexandre realmente está afim de me ajudar? Porque ele está me criticando, né? Ele quer o meu bem. Então depende da maneira que eu interpreto as coisas, da minha visão de mundo, do autoconhecimento, do autocontrole e, claro, também da maneira que eu me comunico. Porque senão eu posso até ser inteligente emocionalmente no que diz respeito ao inner, dentro de mim. Mas se na hora de eu comunicar eu não conseguir, eu fico prejudicado. Verdade, Marcelo. Você tocou num ponto interessante isso daí. E porque a gente não tem um controle muito absoluto das nossas emoções, né? E com esse negócio de inteligência emocional, eu passei a ficar mais atento às coisas que me acontecem. Por exemplo, não sei se já te aconteceu. Você está lá num típico dia, trabalhando, fazendo suas coisas, daqui a pouco vem uma sensaçãozinha ruim, parece que seu astral baixou, assim, sabe? Um misto de angústia com uma pontinha de tristeza. Eu falo, epa, o que aconteceu? Por que do nada eu tive essa baixa de astral? E aí, de uns anos para cá, eu passei a rastrear. Falo, pera lá, deixa eu ver tudo que aconteceu aqui. Deixa eu tentar identificar onde foi isso. Sabe? Será que eu magoei alguém? Será que alguém me falou uma coisa que não desceu legal? Será que eu fui rude com alguma pessoa? Recebi uma notícia ruim? E aí você vai tentar buscar atrás, você acha, fala, foi isso aqui.
E às vezes é uma coisa besta, uma coisa nada a ver, mas que, né, o seu emoção você vai transformando aquilo numa coisa amarga, quando não é para ser. Então, acho que o primeiro passo é um pouco desse autoconhecimento. Porque se você não se autoconhece, como é que você vai ter a pretensão de conhecer a emoção alheia se você não está conseguindo nem domar seu monstro interior? É por isso que eu gosto muito dessa teoria. Eu li o livro do Daniel Goleman, ele nem é o criador geral, mas foi o que popularizou o conceito. E o conceito diz isso. A pessoa pode ser um gênio da lógica, mas essa mesma pessoa ela pode estar no jardim da infância das emoções. Né? A pessoa pode construir um império empresarial e essa mesma pessoa pode não conseguir manter um casamento de pé, porque tem muita inteligência, mas não tem o controle das próprias emoções. Ou seja, se você pegar, para você fazer com que um pássaro não voe, você não precisa cortar as duas asas, basta que você corte uma. Né? Então, muitas vezes, a gente não consegue voar mais alto, como pessoa ou como profissional, porque a gente tem uma asa atrofiada. É super bom, é ótimo na inteligência racional, lógica, mas é fraco no emocional ou vice-versa. E a gente não consegue alçar voos tão altos quanto a gente conseguiria se a gente fosse um ser humano pleno, que tem a nossa cognição e que tem a nossa razão. Ou seja, a gente tem muitas pessoas, por exemplo, que gritam quando deveria esperar. Tem pessoas que se calam quando devia argumentar. Tem pessoas que explodem quando elas deviam pensar. Isso tudo é um controle muito complicado. E as pessoas que não conseguem ser assim são pessoas que não têm controle dos próprios instintos. Cara, perfeito. Então, em linhas gerais, podemos dizer que uma boa alternativa para desenvolver inteligência emocional é você se afastar daquela situação de maneira crítica e se autoanalisar. O que eu quero dizer com isso? De repente, numa discussão, numa situação estressante, quando meu chefe cobra uma meta e eu me perco um pouco na minha emocionalidade. Enfim, nessas situações, eu tenho que, às vezes, me afastar, sair daquilo, porque ali dentro, naquele momento, talvez não seja o momento mais fácil de você se autoanalisar, mas se afastar à noite, na hora que vai dormir, faz um exame de consciência, põe a cabeça no travesseiro e pensa assim, peraí, como eu poderia ter agido? Né? Será que a minha resposta que eu dei para essa situação é a melhor? Será que eu não julguei errado? Será que eu não criei uma narrativa errada? Né? Eu criei uma situação que não é a situação real. Eu criei um monstrinho dentro de mim. Então, eu acho que quando a gente se afasta disso, e às vezes você tem que respirar mesmo, contar até 10, sai de perto para não brigar e analisa. Peraí, qual a melhor resposta para determinada situação? E, inevitavelmente, vai passar por você. Né? Vai passar pela sua autocrítica. E é assim que a gente desenvolve não só isso, como qualquer outra coisa.